Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Cruzeiro que vai atrás de um novo ponta para a temporada de 2025, tá? Inclusive, não ficaria surpreso se um dos primeiros reforços do Diniz fosse justamente um atleta de velocidade pelo lado direito. Tem algumas boas opções que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Tem também outra especulação de um atleta que foi, agora novamente especulado no Cruzeiro. Será que ainda teria alguma chance para o ano que vem? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, conto com sua ajuda aqui, para chegarmos a essa marca no YouTube de 45 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Aqui nós postamos 2 vídeos por dia, primeiro às 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então, o primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Arthur, aquele ponta que joga, no caso, no Zenit lá do futebol russo e tudo mais. Ele que tem 26 anos de idade e ainda não tem se encontrado no futebol europeu. Por quê? Ele foi vendido pelo Palmeiras no ano passado por um valor próximo de 15 milhões de euros, E aí, na temporada passada, meia temporada, até que ok, 16 partidas, 3 gols, e na atual temporada, 11 jogos com apenas com 5 assistências, que é um número interessante. Mas se você for ver aqui, nos últimos um mês, ele entrou em campo dos 5 jogos, ele entrou em campo em 3, ficando 2 como titular, 2 nem saiu do banco de reservas e apenas um jogando 14 minutos, que ele sai do banco. Então tem ficado muito mais no banco do que qualquer outra coisa. As assistências aconteceram nas primeiras rodadas do mês de julho, quando ele vinha jogando muito mais como titular. Então assim, não sei se a equipe do Zenit teria o maior interesse do mundo em vendê-lo no ano que vem, mas se ele continuar assim, setembro está sendo reserva, outubro, novembro, dezembro, para janeiro, não acho que seja uma alternativa difícil de se imaginar. A questão é, o Zenit não é um time de vender um jogador com prejuízo, então pagou 15 milhões, aceitaria vendê-lo por 12, 13, não sei. Mas se o Cruzeiro podendo deixar também um percentual de uma venda futura, acho que pode ser boa para todas as partes. E eu gosto muito, acho que um atleta assim, de altíssimo nível, que poderia ajudar demais o Cruzeiro na ponta direita, Você deixando ali, por exemplo, o Matheus Pereira de meia, a ponta esquerda pode ser o Barreal, o Lautaro Dias, centralizado ali o Caio Jorge, o Dineno e o Arthur pelo lado direito. Acho que seria uma baita opção para o restante da temporada. Antes de dar uma sequência aqui, eu tenho um recado para vocês dos próximos jogos da Série A do Cruzeiro, entrando em campo então aqui contra o Vasco, vitória no Mineirão, pagando 1,83, e também, o próximo jogo contra o Fluminense fora de casa, vitória do Cruzeiro pagando 3,10. Se você quiser apostar, que o Cruzeiro vai vencer os 2 próximos jogos, R$100 aqui, voltando 564. Excelente cotação, já fiz as minhas apostas aqui para esses jogos, fiz também algumas ontem, em vários outros times, por exemplo, essa aqui, R$100, voltando 122 no futebol inglês, e mostrando as várias opções que tem aqui dentro da esportiva. Se você vem aqui, por exemplo, Inglaterra, tem primeira, segunda, terceira divisão, várias opções aqui, para você começar a apostar. Vamos ver se tem algum time favorito jogando dentro de casa. Tem o Arsenal, contra o Leicester aqui também. Boa, uma cotação baixa, mas bem favorito também para vencer. Você pode começar, o link sempre está aqui embaixo na descrição, igual está aqui nesse vídeo, só você abaixar. O link sempre fica aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Outro aqui também do futebol russo, que foi especulado no Cruzeiro naquela história do Arthur Gomes, é o Jorge Carrascal. Ele que vinha de uma fase parecida do Arthur, que estava muito mais no banco do que qualquer outra coisa, Pode jogar de ponta esquerda, pode jogar de ponta direita. Lembrando que ele foi comprado pelo Dinamo Moscou por um valor um pouco mais baixo, 3,5 milhões de euros, ou seja, uns 22 milhões de reais. E aí, na temporada, 8 partidas e 1 gol, mas nos últimos 5 jogos foram 4 como titular, 1 gol marcado e 1 assistência. Então tem crescido bastante de produção. Lembrando que ele já passou aqui no Brasil, no futebol sul-americano, melhor dizendo, foi muito bem pelo River Plate em 2021, naquela ocasião 63 jogos, 6 gols e 5 assistências. Ele é companheiro, no caso do Arthur Gomes, e aí eles têm jogado juntos, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito. O Carrascal pode fazer essas duas funções, ponta esquerda, ponta direita, não seria nenhum problema. Então, ficaria aí como uma alternativa. Já teve essa especulação no Cruzeiro de uma possível troca, Aqui coloca ele avaliado em 8 milhões de euros, mas eu acho que ele não vale isso tudo não, até porque foi comprado por 3,5 milhões, estava muito mais no banco do que qualquer outra coisa, e eu acho que no máximo 6 milhões e meio poderia se imaginar, 26 anos de idade, mas seria uma baita contratação. Acho que vale uns 40, 35 milhões de reais no jogador, beleza? E agora, para completar para vocês, quem que é esse nome que tem sido especulado no Cruzeiro, Gustavo? Vou deixar essa matéria aqui do Antenados Futebol, tá aqui, Cruzeiro monitora a situação de Dudu no Palmeiras
e elabora a proposta para 2025, né? Então vai fazer uma nova investida de acordo aqui com a informação do portal. Informação agência RTI Esportes revelou, né, que a intenção do clube paulista em vender o atacante, e aí no caso uma fonte, né, de membros do Palmeiras admitiram que pretende, né, ter essa venda do jogador e não deixá-lo sair de graça. Teve especulações recentes do Flamengo, do Fluminense, do Grêmio e tudo mais. E assim, será que poderia fazer sentido, né, pensar numa saída dessa? Olha, acredito eu que se fosse para pensar numa venda, diferentemente do que foi, por exemplo, em junho, né, quando era pro Dudu chegar no Cruzeiro, aquela ocasião o Cruzeiro iria compensar o Palmeiras com uns 20 a 22 milhões de reais, iria pagar um valor e aquele percentual que o Palmeiras teria do Maurício, né, para pagar ao Cruzeiro, seria abatido também no negócio, quase 25 milhões que o Cruzeiro pagaria, porque ele tinha mais um ano e meio de contrato e tudo mais. Hoje a situação já é diferente. Por quê? Porque ele tem um salário de 2 milhões por mês. O Palmeiras já deixou bem claro, né, até a própria Leila Pereira, que não conta mais com ele. Em agosto e setembro só entrou em campo em 2 jogos, não tem moral nem com os jogadores, nem com a torcida mais também, depois desse caso do Cruzeiro. Então assim, vai sair do Palmeiras. E o Palmeiras tendo que pagar 2 milhões de salário daqui para o final de dezembro de 2025, né? Você acha mesmo que eles iriam e ainda exigir 20 milhões de reais? Eu tenho certeza que não. Acho que se aparecer um time interessado em somente pagar os seus salários, né, e o Palmeiras se livrar desse salário altíssimo, acho que nenhum jogador chega nem perto, né, desse salário dele, eu não ficaria nada surpreso se tivesse, né, um encaminhamento para algo nesse sentido. E aí, pensando por outro lado do Cruzeiro, faria sentido? Olha, eu acredito que, porque pelo que aconteceu, o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos não deve demonstrar um menor interesse, né, de voltar à tona com essa história. É claro, pode ser que ele peça desculpas e tudo mais, beleza, mas ainda assim acho que a torcida não aceitaria isso com bons olhos, eu também não, viu, pra ser bem sincero com vocês, e ainda mais o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, que são homens conhecidos aí do meio do futebol. O que o Dudu fez também acho que foi uma sacanagem gigante e tá pagando o preço também, né, era muito melhor, cara, se ele tivesse saído do Palmeiras, talvez poderia estar numa fase bem interessante aqui no Cruzeiro e tudo mais, enfim. 32 anos, só 11 partidas na atual temporada. E lembrando, o Cruzeiro iria assinar um contrato gigante com ele. Acho que até foi uma boa também, né? Porque acho que era um contrato até o final de 2027 ou 2028, quando ele já está com 35 anos. Né? Para um ponta, isso acaba pesando bastante. Enfim, desde 2022 não vive aquele melhor futebol. Fez uma ótima temporada, né? 68 partidas, 11 gols e 14 assistências. E você acha que combina com o estilo de jogo do Fernando Diniz? Sem dúvidas, né? Acho que poderia ser uma opção, mas pelo todo o histórico e pelo salário também, eu ficaria de olho em outras alternativas, como por exemplo o Arthur aqui, ó, eu acho que pode ser uma boa opção, até mais jovem, custando menos, né? Da compensação financeira é caro, mas se for colocar na ponta do lápis, fica algo até mais barato, né? Mesmo tendo o salário mais baixo, porém com a compensação financeira. Eu vou deixar o link para vocês da Esportiva, para você começar a apostar nos próximos jogos do Cruzeiro na Série A, Sul-Americana e dos jogos do Campeonato Europeu. O link também sempre está aqui embaixo. E é isso. Nos vemos aqui então numa próxima. Valeu!